igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Dentro do teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Obrigado, meu Deus, porque em tua sabedoria o Senhor separou um dia para a gente se reconectar, para a gente restaurar a nossa conexão contigo. E esse tempo especial não tem distância, todos podem entrar, não tem preferidos, não tem barreiras. Nós queremos viver essa aliança contigo, Senhor. Nós declaramos: depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Dentro do teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Dentro do teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Bom dia a todos. Bom dia não, né? Boa tarde, né? Estou um pouco perdido no tempo. Muito calor por aí, não sei, mas aqui está bem quente. Mas eu faço votos que todos estejam bem. Vamos nos preparar para mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso, que está daqui a pouquinho já chegando ao fim, né? Já passamos um pouquinho aí da metade do curso, mas ainda temos alguns assuntos que são de extrema importância. Hoje é um deles. Então, nesse momento, para que nós possamos começar, eu vou pedir que você feche seus olhos aí onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia que está bonito. Obrigado porque o Senhor nos ama e que o Senhor deu para cada um de nós mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, que possamos compreender mais esse estudo, que o Senhor nos ajude, abra nossa mente e que o Espírito Santo, nesse momento, fale ao nosso coração para que possamos compreender essa verdade de hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, abençoe cada um que está aqui, cada um talvez tenha suas dificuldades, suas lutas, mas pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude a esquecer dos nossos problemas para podermos ouvir a Tua palavra, mas também que, de acordo com a Tua vontade, o Senhor atenda a cada um de acordo com a sua necessidade. Muito obrigado por tudo, abençoe o Eduardo, que vai trazer para nós a mensagem desta tarde. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
como falado, hoje não sou eu, né? Semana passada nós estivemos juntos, hoje vai ser o Carlos Eduardo, ele vai trazer a mensagem de hoje. E é com você então, Du. Deixo com você nesse momento, que o Senhor Deus use poderosamente neste momento. Ok, muito obrigado, Marquinhos. Boa tarde, irmãos. Todos bem? Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu saúdo a todos. Agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos nessa nossa classe bíblica para avançarmos no conhecimento da palavra do Senhor. É uma bênção, podemos estudar, poder dedicar tempo. Hoje é um desafio, né? Nós temos aqui um feriado, né? Então, sempre que tem algum feriado, algum evento, normalmente acontece alguns percalços aí pelo caminho, né? Mas graças a Deus que você decidiu estar aqui, decidiu participar conosco e tenha certeza de que você será muito abençoado, porque a palavra de Deus será então nesse momento explanada e colocada diante de vocês. Para isso, então, eu vou aqui compartilhar minha tela, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Aqui está, vamos lá. Bom, nós já chegamos então no estudo 13, o remanescente e o tempo do fim. E nós então vamos nesse momento fazer uma recapitulação do último estudo que nós fizemos, para então podermos avançar no estudo dessa noite, dessa tarde e noite. Bom, a semana passada o Marquinhos falou sobre o remanescente, ele começou falando sobre o remanescente, e nós então vamos avançar no estudo nessa tarde, nesse momento. Vamos lá. O estudo da semana passada, então, o Marquinhos falou um pouquinho sobre Daniel, capítulo 8, basicamente. Capítulo 8 e capítulo 9, onde nós vimos ali aquela profecia, explicada a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Então, basicamente, o Marquinhos explicou de forma muito boa, muito clara, né, que o santuário purificado seria, então, o início do ministério sacerdotal de Cristo na sua segunda fase, lá no santuário celestial. Então, nós vemos isso ao longo dos estudos. Nós tivemos um estudo lá sobre santuário, foi até eu mesmo que fiz, e nós vimos, então, que o ministério do santuário ele era dividido em duas fases, né? Uma fase do ministério do santuário sacerdotal, lá no Velho Testamento, ele era diário, ou seja, ele acontecia todos os dias às 9 horas e às 15 horas da tarde. Então, era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. E tinha uma outra parte desse ministério que ele acontecia uma única vez ao ano. Esse ministério, esse momento, né, do santuário, ele era chamado de Dia da Expiação, que era a purificação do santuário. Ele ocorria, então, no dia 10 do 7º mês. E esse dia é muito importante para o nosso entendimento, foi muito importante para o nosso entendimento de quando efetivamente isso começou a se cumprir lá no céu. Então, nós vimos ali esse ministério em duas fases, um diário e outro anual, sendo que o ministério anual ele significava, então, o dia da expiação, o dia da purificação ou o dia do juízo. Eu trouxe até aqui um texto para a gente ler, que nós não lemos a semana passada, mas que para que fique bem claro para vocês sobre o que nós estamos tratando. Então, Levítico, no capítulo 23, a partir do versos 27 até o 29, vai dizer assim, olha, mas aos 10 deste mês sétimo, então, exatamente como foi explicado, será o dia da expiação, ou o dia da purificação, o dia do juízo. Aí diz que naquele dia, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. E aí o texto completa dizendo que porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do meio do povo. Então nós temos aqui um conceito muito importante, que é o conceito que existia lá no santuário da terra, que é o mesmo conceito que obviamente existe no santuário do céu,
uma vez que o da terra ele era uma cópia do que acontece no céu. Qual é o conceito que nós temos aqui? Deus, no dia do juízo, no dia da expiação, Deus então fazia um exame no povo. O povo tinha que ficar sem trabalhar, o povo tinha que ficar em reverência e afligindo a sua alma. Ou seja, em reconhecimento de que eles eram pecadores, miseráveis e que eles precisavam do perdão de Deus. Então Deus fazia ali um momento que era o juízo, antes do juízo ele fazia uma investigação e naquele momento em que Deus estava fazendo a investigação, se a pessoa não estivesse verdadeiramente arrependida, o que aconteceria com ela, segundo esse texto bíblico? A pessoa seria eliminada do meio do povo. Tá? Antes que você pergunte ou fique com dúvidas, não existe nenhuma referência bíblica de que isso tenha acontecido, ou seja, de que alguma pessoa tenha sido eliminada no meio do povo nesse dia do juízo. Mas era um fato que poderia acontecer, e pode ser que tenha acontecido e Deus não tenha, de alguma forma, deixado registrado. Mas o ponto é, Deus fazia aqui um juízo, e antes do juízo, Deus fazia uma investigação. Avançando, então, nós temos aqui o conceito de um juízo investigativo. Após o juízo investigativo, ou seja, Deus haver ali examinado para ver se o povo efetivamente estava com a sua alma sendo afligida, que significa um arrependimento sincero e verdadeiro, dava-se continuidade a esse ministério. E esse ministério ocorria de que forma, então? O sumo sacerdote, ele então trazia o bode Azazel e o bode para o Senhor, lançava-lhe sorte sobre ele, e depois então ele sacrificava o bode ao Senhor, e lá ele pegava o bode Azazel e ele confessava todos os pecados do povo de Israel sobre a cabeça daquele bode Azazel. Esse bode ele era levado então para o meio do deserto, e lá no meio do deserto ele então morria. Então, apenas nesse momento ocorria lá no santuário, no ministério terrestre, a eliminação do pecado do meio do povo. Ou seja, nesse momento o povo estaria livre da presença do pecado. A partir que o bode Azazel, com o pecado do povo confessado sobre as costas dele, ele era levado então para o meio do deserto, lançava sobre ele os pecados, e ali então o povo estava eliminado. O pecado estava eliminado, o povo estava livre da presença do pecado. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês agora, que estão lá no livro de Hebreus, e queria lembrá-los que o livro de Hebreus é o livro onde trata do assunto do ministério sacerdotal de Cristo, e é onde efetivamente nós temos então esse vislumbre do que estava acontecendo no céu. Veja esses textos. Hebreus, capítulo 9, versos 23 e verso 24. Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para interceder agora por nós diante de Deus. Então está dizendo aqui que era necessário que as coisas que estão lá no céu, elas se purificassem, mas não com aqueles sacrifícios que eram oferecidos lá no Velho Testamento. O sacrifício celestial precisaria ser o sacrifício, que foi o sacrifício que Cristo fez. Então, sim, as coisas celestiais também precisariam ser purificadas. E nós já falamos sobre esse conceito, mas é bom reforçar que no céu não existem pecadores, mas existe sim o registro dos nossos pecados lá no céu. E através do sacrifício de Cristo é que esse santuário foi efetivamente purificado. Agora preste atenção nesse próximo texto. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Só um minutinho, meus irmãos, estou com um pequeno probleminha. Só um minutinho. Desculpa, irmãos, vamos lá. Então, o texto bíblico diz assim, olha, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo, e depois disso o que acontece? Jesus Cristo volta. Então veja que por esse texto de Hebreus nós temos uma clara definição de que ocorre um juízo antes o quê? Da segunda volta. É muito claro. Veja, os homens morrem, depois tem um juízo, e depois disso
é que Jesus volta? Então nós temos aqui, basicamente, o conceito que nós explicamos na última aula. Eu trouxe até aqui para vocês de novo aquele quadro para a gente recapitular, antes de entrarmos efetivamente nos textos de hoje, dizendo o seguinte, olha, o santuário, a profecia, melhor dizendo, de 2.300 tardes e manhãs, ela começou lá no ano 457 a.C., e quando a gente soma, então, 2.300 anos, nós chegamos no ano de 1844, mais precisamente no 10º dia do 7º mês, no nosso calendário, né, que era o calendário judaico sendo transferido para o nosso calendário, ele então chega exatamente no dia 22 de outubro de 1844, que é quando efetivamente começa, então, o quê? O juízo, ou seja, é quando Cristo efetivamente começa a fazer esse trabalho no ministério celestial, no santuário celestial, o seu ministério de investigação. Por isso que o juízo, esse juízo, ele é chamado de juízo investigativo, porque efetivamente é um juízo onde Cristo vai investigar a vida de cada pessoa para ver se essas pessoas estão definitivamente aceitando a Cristo ou não. Então é isso que está acontecendo e começou a acontecer em 1844. Então lá no céu começa então o que é um juízo investigativo. Bom, até aqui então uma breve recapitulação do que nós falamos na última aula. Agora vamos avançar um pouquinho para o tema dessa tarde e noite. Veja esse texto. Mateus, capítulo 18, e o verso 18. Diz assim: em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. Bom, quando você pega o contexto desse verso, você vai ver que ali Jesus está falando da autoridade da igreja em efetivamente disciplinar as pessoas. Mas existe um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção nesse verso. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês para esse verso? É que existe ligação entre as coisas que acontecem no céu e na terra. Presta atenção no verso bíblico. Tudo que você ligar na terra, ele liga onde? No céu. E tudo aquilo que você desliga na terra, ele desliga onde? Lá no céu. Então há uma clara, um claro impacto, um reflexo. As coisas que acontecem no céu têm impacto aqui na terra. As coisas que acontecem aqui na terra têm impacto, têm reflexo lá no céu. Esse é um conceito que nós não podemos esquecer. Então, quando está acontecendo um juízo investigativo no céu, tem que estar acontecendo alguma coisa aqui na terra também. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto muito importante, que é a questão do plano da salvação. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, acabam errando nesse ponto. Errando em que sentido, irmão Eduardo? Achando que o plano da salvação é tão somente a morte de Jesus. Isso não é verdade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse quadro. Veja, o plano da salvação, ele não é somente a morte de Jesus. O plano da salvação é algo muito mais complexo, muito mais amplo do que isso. O plano da salvação, ele envolve a vida e o ministério de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, fazia parte do plano da salvação. Todo o ministério de pregação de Cristo, ele fazendo bem às pessoas, fazia parte do plano da salvação. A morte de Jesus e sua consequente ressurreição fazia parte do plano da salvação. Assim como a sua intercessão hoje no ministério celestial. Porque, entendam, não adianta Cristo morrer e ressuscitar, e depois ele vai para o céu, fica de braço cruzado, é óbvio que eu estou usando aqui uma figura de linguagem, ele fica de braços cruzados, aguardando o momento dele voltar. O que Cristo está fazendo no céu hoje, ele precisava fazer? Aplicar os méritos do seu sangue a favor de nós, pecadores, para que nós pudéssemos obter o perdão. Dentro disso está envolvido o quê? O juízo investigativo. Que depois disso, como nós lemos agora em Hebreus capítulo 9, 27 e 28, após o término do juízo investigativo, o que acontece? A volta de Jesus, que também faz parte do plano da salvação, mas ainda não está completo. Por quê? Lembra-se que lá, no ministério do santuário terrestre, o povo só estava livre do pecado quando? Quando os pecados eram lançados sobre as costas do bode Azazel, que é uma representação de Satanás, e esse bode ele era levado para o meio do deserto, indicando ali a eliminação final do pecado. Então, o pecado, o plano da salvação, só vai estar totalmente completo quando? Quando Cristo lá, e nós vamos ter um estudo daqui a 2 semanas explicando um pouquinho melhor sobre isso, o assunto do milênio, quando Cristo efetivamente lançar sobre as costas de Satanás o pecado de todo pecador arrependido e restaurar essa terra. Isso tudo é o plano da salvação. Agora, eu tenho certeza que você já ouviu falar da morte e da ressurreição de Jesus.
Eu não tenho certeza se você já tinha ouvido falar do ministério no Santuário Celestial. Pode ser que sim, mas eu tenho quase certeza, e 100% de certeza, que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar do juízo investigativo. Por isso que ele está sublinhado. Então, o juízo investigativo é algo que está hoje em andamento. E eu quero trazer uma pergunta para você. Você, meu irmão, que está aí desse lado da tela, assistindo nesse momento, você acha importante saber que o juízo já começou? E a próxima etapa no plano da salvação é a volta de Jesus? Você, de verdade, não precisa responder aqui audivelmente. Responda aí só para você, ou se quiser colocar no chat, pode colocar. Você acha que era importante você saber que o juízo já começou no céu? Ora, eu acho que isso é muito importante. Porque veja, se eu estou sendo julgado por Deus, eu gostaria de saber quando isso acontece. Senhor, quando que começou o juízo? Aí Deus vem e me fala, em 1844. Aí eu volto e pergunto, Senhor, e depois do juízo, o que acontece? Jesus fala, eu vou voltar. Opa, então esse assunto ele não é só relevante, ele é muito relevante. Então, assim como a Terra está ligada no céu, o céu está ligado na Terra, em questão de eventos, o que eu estou querendo dizer com isso é, os eventos que acontecem na Terra têm ligação com o céu, os eventos que acontecem no céu têm ligação com a Terra, é óbvio dizer, é quase que óbvio a gente pensar racionalmente que quando começou o juízo investigativo no céu, Deus tinha que começar alguma coisa importante aqui na Terra. Que coisa importante era essa que Deus precisava que começasse aqui na Terra? Que as pessoas soubessem que o juízo começou. Porque não adiantava nada o juízo começar no céu e as pessoas da Terra não saberem que o juízo tinha começado. É como se as pessoas continuassem vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus não. Deus, sabedor disso, ele começa o juízo investigativo no céu e na mesma hora ele se vira para os habitantes da Terra e diz assim, olha, acontece alguma coisa importante aqui na Terra também. As coisas precisavam vir à tona. O juízo agora precisava ser trazido à mente das pessoas. E é isso que acontece. Agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção, então, nesses próximos pontos que nós vamos destacar a partir de agora. Então, em 22 de outubro de 1844, começa o ministério sacerdotal de Cristo na sua segunda fase, que é também conhecido e chamado na Bíblia de o juízo investigativo, e na Terra acontece também algo importante. O que aconteceu de importante nessa época? Aqui eu gostaria que nós voltássemos no tempo. Hoje eu queria fazer uma aula com você onde nós vamos voltar no tempo. Vamos fazer uma viagem ao tempo e nós vamos voltar lá no século XIX. E eu gostaria agora que você prestasse bastante atenção nesses tópicos. O que estava acontecendo aqui na Terra, então, por volta desse período. Olha que interessante. E veja que importantes esses eventos. Em 1755, ocorre o terremoto lá em Lisboa. Na verdade, para ser mais preciso, em 1º de novembro, se eu não estou enganado, 1º de novembro de 1755. Esse foi, até hoje, ele é reconhecido como um dos maiores terremotos que já existiu. Pra você ter uma ideia, morreram mais de 30 mil pessoas nesse terremoto. Esse terremoto foi algo que abalou as estruturas do mundo da Europa e principalmente do mundo religioso, porque as pessoas viram naquilo, e algo era muito importante, porque ele foi na véspera do dia, ele foi no dia do Todos os Santos, que é véspera do dia de finados, exatamente quando as pessoas estão, entre aspas, aqui eu posso dizer adorando, mas posso dizer também reverenciando os mortos. E esse terremoto veio exatamente no momento assim preciso, em 1º de novembro, onde as pessoas estavam nas igrejas reverenciando os mortos. Então Deus dá um sinal ali para as pessoas. Mas coisas ainda continuaram acontecendo por volta desse período, e agora nós estamos aqui no século XVIII ainda. Mas veja, em 1780, como nós já estudamos quando falamos lá da profecia de Mateus capítulo 24, acontece o escurecimento do sol, o dia escuro. Então lá, em maio de 1780, acontece o escurecimento do sol. E as pessoas então olham para aquilo e vê um cumprimento daquilo que Jesus tinha falado. Tanto o escurecimento do sol, quanto a lua como o sangue. As pessoas olharam para a profecia de Mateus capítulo 24, 29 e olharam e falaram, olha, está acontecendo alguma coisa. Quando chega em 1798, a França, através do general Berthier, inflige a ferida mortal no papado e tira do papado todo o seu poder político. E o papado agora, então, sofre ali a sua ferida mortal em 1798, e como eu já expliquei, né, quando a gente falou sobre isso também, os jornais da época, os relatos da época dão conta de que, na verdade, as pessoas achavam que efetivamente o papado tinha chegado ao fim. Então começa a ter uma revolução no meio cristão.
uma revolução boa, porque há um despertamento religioso, mas acontece ainda coisas mais do que isso. Então, eu estou querendo voltar sua mente para essa época. Se você vivesse em torno dessa época, o que você estaria pensando? Veja, lá em 1833, então, em novembro de 1833, ocorre a queda das estrelas. Outro evento predito por Jesus lá no capítulo 24 do livro de Mateus. Então, olha só, meus queridos irmãos, num período inferior a 100 anos, de 1755 a 1833, ocorrem 4 eventos que estavam preditos na profecia. O terremoto de Lisboa está predito lá no capítulo, na abertura dos selos, né, em Apocalipse. Capítulo 6, se não me falha a memória. Acontece o escurecimento do sol, outro evento predito por Jesus. O papado sofre uma ferida mortal. Ocorre a queda das estrelas. Olha, se você vivesse nessa época, o que você acharia que estava acontecendo? O que você acha que iria acontecer no mundo? Eu não teria dúvidas. Se eu estivesse vivendo nessa época, eu teria absoluta certeza de que o fim do mundo estaria próximo. Jesus Cristo estaria voltando. E, obviamente, é isso que as pessoas pensaram. Elas se voltaram, por exemplo, para o capítulo 12 do livro de Daniel, no verso 4, e leram assim, olha, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Sela o livro é o seguinte, Daniel, fecha as profecias desse livro. As pessoas, Daniel, não vão entender o que está escrito aqui no seu livro, só que não vão entender até um período. Qual era esse período? Até o tempo do fim. Aí diz o texto bíblico que no tempo do fim, e o tempo do fim, meus queridos irmãos, ele começa profeticamente em 1798, com a queda do papado, a profecia diz assim, olha, muitas pessoas irão agora começar a esquadrinhar as profecias, especialmente as de Daniel e Apocalipse, e o saber sobre as profecias irá se multiplicar. Irmãos, nós temos no início do século XIX, ali em 1830, 1833, um pouquinho antes até, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, um despertamento religioso no mundo. Um despertamento, um reavivamento das profecias, especialmente das profecias de Daniel e Apocalipse. As pessoas começaram a entender que algo estava para acontecer. E vale lembrar que esse tempo do fim significava o início, não do fim do tempo, não do fim do mundo, mas um período de tempo que precederia o juízo e a consequente volta de Jesus. É isso que esse texto quer dizer. Então, o século XIX, o início do século XIX, ali 1800 e alguma coisa para frente, houve um despertamento tanto lá na Europa quanto nos Estados Unidos, que é considerado, né, historicamente, o velho mundo e o novo mundo, há um reavivamento no estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. E, basicamente, intérpretes ao redor do mundo começam a chegar à mesma conclusão. Jesus está prestes a voltar. E eles começam não só a pregar sobre isso, a escrever sobre isso, e a falar sobre a proximidade da volta de Jesus. Veja esse texto escrito por um teólogo e dando um destaque sobre essa época. Leroy Fromm, no livro A Profecia, né, a Fé Profética dos Nossos Pais, no volume 4, na página 85, diz assim, olha, a profecia era a força motivadora por trás de grande parte do pensamento e da atividade religiosa do período. Olha, então a profecia, que profecia? Basicamente as profecias de Daniel e Apocalipse, era o que motivava as pessoas, era o que motivava o pensamento e as atividades religiosas do mundo nessa época. E aqui eu gostaria de dar um destaque para o próximo slide que eu vou trazer para vocês, porque realmente ele é algo que me fascina. Porque Deus, como eu falei, ele ia começar uma obra muito grande lá no céu. Ele ia começar o juízo investigativo, a grande e última obra que antecede a sua volta. Então Deus começa a movimentar o mundo religioso aqui no planeta Terra de uma forma tremenda, de uma forma assim, eu poderia dizer, muito linda de se ver. Veja o que acontece, irmãos, em todo o mundo. E eu trouxe aqui apenas alguns exemplos para vocês. Olha que interessante. Há um despertamento religioso ao redor do mundo,
de que Cristo voltaria em torno de 1844. Por que em torno de 1844, irmão Eduardo? Porque essas pessoas aqui, meus queridos, elas começaram a chegar às mesmas conclusões que o Marquinhos apresentou na última aula. Eles estudaram a profecia de Daniel, capítulo 8, 14, e eles entenderam, então, que Jesus Cristo estava prestes a voltar. Então, veja que interessante. Por exemplo, aqui na América do Sul, um jesuíta chileno, de nome Manuel de Lacunza, ele descobre essas verdades e ele começa a escrever, como eu falei anteriormente, a pregar e a escrever sobre isso. E nós temos aqui um jesuíta, um católico, entendendo essa questão da profecia, entendendo que realmente o mundo estava prestes a acontecer alguma coisa, prestes a acabar o mundo, né? E aí então ele escreve, esse Edward Irving, lá na Inglaterra, ele lê os escritos de Manuel de Lacunza e ele começa a pregar sobre isso, aonde agora? Lá na Inglaterra. E há um grande despertamento religioso na Inglaterra. Nessa época, irmãos, 1700 e 1800, é conhecido como a época das grandes cruzadas, dos grandes reavivamentos. As pessoas estavam percebendo mesmo, através do terremoto de Lisboa, do escurecimento do sol, da queda das estrelas, a queda do papado, etc., que, olha, tem alguma coisa muito grande para acontecer, e essa coisa grande só pode ser a volta de Jesus. E isso acontece não só aqui na América do Sul, não só na Europa, mas acontece lá na Ásia. José Rolf começa a pregar também, há um despertamento religioso na Ásia. François Galsen, ele também começa a pregar ali na Suíça sobre o mesmo evento. Então, nós temos coisas aqui na América do Sul, temos coisas acontecendo no Novo Mundo, temos coisas acontecendo no Velho Mundo. E eu queria chamar e destacar para vocês aqui também Guilherme Miller, porque Guilherme Miller ele começa a pregar também nos Estados Unidos sobre esses mesmos eventos. É muito interessante a gente notar, e eu teria outros exemplos para trazer para vocês, como, por exemplo, uma pessoa lá da Rússia, por exemplo, né? Ela também pregou sobre o mesmo assunto, outras pessoas, se eu não me engano, na Índia, em outros locais do mundo, eles começaram todos, ao mesmo tempo, perceberem que Jesus Cristo iria voltar. E sabe o mais fantástico e lindo de tudo isso? É que na época não tinha WhatsApp, na época não tinha e-mail, na época não tinha uma comunicação fácil. E sabe como essas pessoas chegaram a essas conclusões? Estudando a Bíblia por si. Então, não é assim que, por exemplo, o José Rolf, ele combinou com o Manuel de Lacunza e começaram a pregar juntos. Não, Manuel de Lacunza entendeu isso. José Rolf entendeu isso. Eduardo Ivy entendeu isso. E cada um deles começou a entender, pelos estudos da Bíblia, que algo estava acontecendo. Então, veja se isso não era Deus movimentando o mundo religioso para que as pessoas tivessem, então, percepção de que algo grande estava para acontecer. Eu fico realmente, quando eu estudo isso, impressionado. Isso realmente me deixa muito impactado ao ver como Deus ele trabalhou essas coisas aqui no planeta Terra. Por quê? De novo, porque acontecerá algo grandioso lá no céu. Eu queria chamar o destaque aqui para Guilherme Miller, e vou falar um pouquinho sobre ele agora, porque Guilherme Miller acabou sendo o mais proeminente desses pregadores, né? E eu trouxe aqui algumas informações sobre Guilherme Miller e esse seu processo de descoberta das profecias bíblicas. Por exemplo, Guilherme Miller, ele era um agnóstico, né? Então, aí, em algum momento da sua vida, ele participando de uma das guerras nos Estados Unidos, ele lá teve um livramento e ele, de novo, se voltou para Deus. E ele tomou uma decisão, falou assim, olha, eu não vou voltar por nada, eu quero voltar porque eu quero voltar firme. E aqui, Guilherme Miller fez. Ele estudou durante 2 anos seguidos, verso a verso da Bíblia, do ano 1816 a 1818. E Guilherme Miller, ele estudava verso a verso e diz os relatos pelos seus diários, suas agendas e livros escritos sobre ele, que ele não passava para o próximo verso sem ter entendido o anterior. Então imagina, ele pegou lá assim, ó, Gênesis, capítulo 1, verso 1. Aí Guilherme Miller falou assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não passou para o verso 2 enquanto ele não entendeu esse verso. 2 anos estudando exaustivamente a Bíblia. E aí, ele se deparou com que verso? Daniel, capítulo 8, verso 14. E aí ele não entendeu aquele verso, e ele começou a buscar. E ele foi estudando. Ele tinha apenas a sua Bíblia e uma referência bíblica da época. Não tinha mais nada além disso. Não tinha, como eu falei, vídeos no YouTube explicando, não tinha nada disso. Era Espírito Santo, Bíblia e uma Bíblia de referência para ele saber se tinha outros locais da Bíblia que faziam referência àquele mesmo verso. E ele, então, se deparou com Daniel 8,14 e que conclusão que ele chegou? Que Jesus Cristo voltaria por volta de 1843.
por volta de 1843. E por que isso? Porque, pelas contas dele, ele chegava no outono, ou não exatamente no outono, mas ele chegava no ano de 1843. E como o Marquinhos depois explicou, o Marquinhos explicou, desculpa, a semana passada, a questão das festas, né, a questão da Páscoa, essa data não chegava a 1843, ela tinha que se prolongar até 1844 para que a profecia estivesse totalmente cumprida. Mas, a princípio, o Guilherme Miller entendeu que ali por volta de 1843 tudo estaria concluído, tudo estaria terminado, a volta de Jesus. Mas ele chegou a essa conclusão, sabe quando? Em 1818. Aí ele não ficou feliz. Sabe o que ele fez? Eu vou voltar e vou estudar tudo de novo, porque não é possível ter descoberto uma coisa tremenda como essa. E aí o que ele fez? Voltou, estudou por mais 5 anos a Bíblia, verso a verso, e reexaminou todas as conclusões que ele tinha chegado. Portanto, irmãos, nós temos uma pessoa aqui exaustivamente, ele era um fazendeiro, né? Ele não era uma pessoa culta, por assim dizer. E ele tinha o seu tempo para estudar a Bíblia. Então, ele dedicava todo o tempo livre que ele tinha ao estudo da Bíblia. Nós temos uma pessoa estudando a Bíblia durante 7 anos para ter certeza do que ele estava convicto, do que a Bíblia tinha levado a ele às conclusões. E aí, ele ficou muito impressionado com aquilo e começou a lutar com tudo aquilo. Ele falou, não é possível que isso aqui está acontecendo, não é possível. Imagine, irmão, se você ter descoberto, por isso que eu quero, volte a sua mente lá para aquela época, para o século XIX, você descobrir lá por volta de 1820, 1818, depois você confirmar ali para o ano de 1823, Jesus Cristo vai voltar em 1843. Como você ficaria? Muito feliz. Só que Guilherme Miller ficou muito preocupado também. Ele falou, eu tenho que pregar sobre isso, mas eu não sei pregar. E aí ele falou, e agora? Eu tenho que contar para as pessoas, mas não conto, não contar. Enfim, resumindo a história, porque eu não posso me alongar muito, que o nosso tempo já está avançando. Em 1831, Guilherme Miller começou, então, a pregar sobre Daniel, capítulo 8, verso 14, e levou as pessoas às mesmas conclusões que nós trouxemos na última aula, de que Jesus Cristo voltaria por volta do ano 1843/1844. No auge desse movimento, porque esse movimento foi um grande movimento, você pode pesquisar na internet sobre ele, você vai achar várias referências. Esse movimento, que era chamado de Millerita ou adventista porque eles acreditavam na volta de Jesus, não necessariamente adventista do sétimo dia, né, como a nossa igreja, mas era adventista porque eles acreditavam no advento. No auge do movimento, por volta de 1844, em fevereiro de 1844, mais precisamente, eles contavam com 200 pastores, mais de 500 pregadores, isso oriundo de todas as denominações religiosas, e mais de 50 mil pessoas, 50 mil crentes faziam parte desse movimento. Lembrando que nós estamos lá no século XIX, né? Não tinha tanta gente no mundo assim, não tinha tanta gente nos Estados Unidos assim, tinha bem menos do que tem hoje. Então, isso realmente era um número muito expressivo de pessoas. E aí, então, os seus seguidores, não Guilherme Miller, que fique muito claro isso, os seus seguidores entenderam em fevereiro de 1844 que Jesus deveria voltar em 22 de outubro de 1844. Então, descobrindo aquilo, eles chegaram a essa conclusão de que Cristo iria voltar. Mas espera aí. O que diz o texto bíblico? Por que eles acharam que Cristo voltaria? Ué, uma vez que o texto bíblico diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Não está falando que Jesus ia voltar, está falando aqui? Não. O texto bíblico diz que o santuário seria purificado. Mas e por que eles acharam, então, que Jesus Cristo ia voltar? Preste atenção nesse texto. 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 e 13. O texto bíblico diz assim, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Queridos, existia um consenso na época religioso, com base em outros textos, mas principalmente esse texto de Pedro, de que a Terra era o santuário. O planeta Terra era o santuário. Outra linha de pensamento, que é muito semelhante a essa, dizia que a igreja na Terra era o santuário. Então, que conclusão eles chegaram? Bom, se o santuário é o planeta Terra, a Bíblia diz em 2 Pedro que o planeta Terra será purificado com fogo. E nós entendemos, então, que isso acontece na volta de Jesus.
qual é a conclusão que eles chegaram? De que a purificação do santuário significava a volta de Jesus. Então, o que eles fizeram? Aguardaram a volta de Jesus para que dia? 22 de outubro de 1844. Por quê? Porque eles entenderam que o santuário a ser purificado era a terra, e a terra seria só purificada com fogo por ocasião da volta de Jesus. Então, eles fizeram essa ligação. Então, assim, não se espante com essa conclusão que eles chegaram, do tipo, nossa, eles acharam que Jesus ia voltar, por que marcaram uma data para Jesus voltar? Se lá em Mateus capítulo 24, verso 36 fala que não, o dia, a hora, ninguém vai saber. Por que eles marcaram? Porque existia um consenso religioso na época sobre isso. Então não foi algo que surgiu na cabeça de um líder religioso, era um consenso. A terra é o santuário, a igreja é o santuário. Então quando ele vai ser purificado? Por ocasião da volta de Jesus. Se a profecia diz até 2.300 tardes e meias o santuário será purificado, eu estou insistindo nesse ponto porque ele é importante, então a purificação do santuário significa a volta de Jesus. Bom, você está aqui e eu estou aqui. O que isso significa? Que Jesus não voltou em 22 de outubro de 1844. E houve um grande desapontamento. Imagine que as pessoas nessa época venderam suas propriedades, elas se desfizeram dos seus negócios, elas deram tudo para o movimento milerita, porque elas criam efetivamente que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844. De novo, volta sua mente para essa época. Se você soubesse que Jesus fosse voltar daqui 1, 2 anos, se tivesse certeza daquela data e pela profecia bíblica você tivesse confirmação de que aquilo estava acontecendo, como é que ia ser sua vida? Você não ia se dedicar, você não ia dedicar totalmente a sua vida à pregação do evangelho, a uma consagração completa a Deus? Foi isso que eles fizeram, querido. Mas veio 22 de outubro de 1844, veio às 6 horas da tarde, veio às 10 horas da noite, veio à meia-noite e Jesus não voltou. Esse desapontamento, você também pode pesquisar sobre ele na internet, você vai ter várias informações sobre isso. E uma das coisas que você vai perceber é que esse grande desapontamento que houve na época só foi comparado à decepção que os discípulos tiveram por ocasião da morte de Jesus. Então, assim, até aqui o que eu queria dizer é isso. Basicamente, a gente vai para a segunda parte do estudo e a parte final. Vamos lá. Então, havia um consenso no mundo religioso de que Jesus estava voltando, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, várias profecias se cumprindo, e pelas profecias de Daniel 8,14, chegou-se à conclusão de que essa data realmente era 22 de outubro. Né? E efetivamente aconteceu essa grande decepção, porque Jesus não voltou. A questão é, será que isso estava predito na Bíblia? Será que a Bíblia dizia que haveria uma decepção desse nível? Olha, vocês vão agora ficar espantados com o que eu vou mostrar para vocês. Porque quando você vai lá em Apocalipse, no capítulo 10, nós vamos ler alguns versos. Presta bem atenção nesses versos que eu vou ler com vocês agora. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E ele tinha na mão o que, meus queridos, que está escrito aí? Ele tinha nas mãos um livro aberto. Ele pôs então o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo o quanto nele existe, e diz o seguinte, já não haverá demora. E então o verso continua a partir do verso 10. O texto dizendo o seguinte, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo o seguinte, olha, vai e toma o livro que se acha aberto. Presta bem atenção nisso que é importante. O livro agora está aberto na mão do anjo, ele está em pé sobre o mar e a terra. Então, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou assim, olha, toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca ele será doce como mel. Tomei, pois, o livrinho da mão do anjo e o devorei. E como foi? Na boca ele era como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago, ele ficou como? Amargo.
Daniel 12, verso 4, diz que as profecias de Daniel, elas deveriam estar fechadas. Por que fechadas? Ou melhor, até quando fechadas? Fechadas até o tempo do fim. Até 1798. A partir de 1798, haveria um despertamento religioso, principalmente em torno das profecias de Daniel e de Apocalipse. O livro de Daniel estava fechado. E qual é o livro? E como estava o livro agora de Daniel? Agora de Apocalipse, capítulo 10, verso 2. Está aqui, ó. Como estava? O livro estava aberto. Opa, será que nós temos uma chave de interpretação bíblica aqui? Será que nós podemos dizer, então, que esse livro que está na mão do anjo, que é dito para João, vai lá e come, devora, isso é a mesma coisa que vai lá e estuda, se aprofunda, se alimenta, assim como Jeremias diz lá assim, achadas as tuas palavras, eu as comi. Será que nós temos aqui uma chave bíblica? Será que o livro que está na mão do anjo lá em Apocalipse, que agora está aberto, não está fazendo referência a um livro que anteriormente estava fechado? Não faz sentido o Apocalipse dizer que o livro estava aberto. Só faz sentido o Apocalipse dizer que esse livro estava aberto se anteriormente esse livro esteve fechado. Porque senão simplesmente o Apocalipse diria assim, olha, vai lá, toma o livro. Você concorda? O que torna importante o fato desse livro estar aberto é que anteriormente ele estava fechado. Irmãos queridos, nós temos aqui uma clara indicação, uma clara chave bíblica de que Apocalipse capítulo 10 está predizendo aquela decepção que houve lá em 1844. Por quê, irmão Eduardo? Porque o que poderia ser mais doce na boca do que a expectativa da volta de Jesus, e depois disso se tornar amargo no estômago, como uma decepção, pelo fato de que Jesus não voltou? Não existe nada mais decepcionante do que isso. De novo, esse é o maior evento que nós esperamos, a volta de Jesus. Aí você vende tudo, você entrega a tua vida totalmente nas mãos de Deus, aguardando Jesus voltar. Doce como mel na boca, doce. Aí o que acontece? Jesus não volta. Decepção. Mas é isso que o texto bíblico dizia. O texto bíblico dizia o seguinte, olha, ele vai ser doce na tua boca, mas vai ser amargo no teu estômago. Irmãos, eu fico impressionado ao estudar a Bíblia e ver que nada do que acontece no planeta Terra não havia sido predito pelas profecias. Amós, capítulo 3, verso 7, diz, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a quem? Os seus servos, os profetas. Está aqui, olha, a Bíblia já havia predito que haveria um despertamento religioso, só que esse despertamento religioso acabaria em decepção. Bom, isso é o que aconteceu. Agora, isso é o que estava predito, isso é o que aconteceu. Mas, daquele grupo, então, que de mais de 50 mil membros, vamos dizer assim, não era uma igreja, né? Não era uma igreja milerita, mas de discípulos, por dizer assim, de seguidores do movimento milerita, aquelas 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas que aguardaram a volta de Jesus e tiveram uma decepção, aconteceu alguma coisa. Quais coisas aconteceram? Aqueles grupos se dividiram em vários grupos. Por exemplo, um dos grupos entendeu que eles tinham errado os cálculos. Acho que a gente errou, não era 22 de outubro de 1844. Esse é um grupo. O outro grupo achou que Jesus, não, Jesus voltou. Como que não voltou? Claro que voltou, mas ele voltou só espiritualmente. Ele voltou só no nosso coração. E agora Jesus está aqui entre nós espiritualmente. Um outro grupo, que também se formou daquela decepção, continuou marcando novas datas, para somente errarem e continuarem errando. E um outro grupo entendeu que a data estava correta, mas o acontecimento estava errado. A purificação do santuário não significava a volta de Jesus, mas o início do juízo investigativo. E aí nós temos algo interessante. Nós temos o quê? Uma dessas pessoas, ou algumas dessas pessoas, mas especificamente Iran Edson, ele teve ali no dia 23 de outubro, portanto, um dia após a decepção, aquela grande decepção, ele estava orando com várias pessoas. Ele montou um grupo de oração lá no seu celeiro, e ele estava orando, pedindo a Deus luz sobre o assunto. Senhor, o que aconteceu aqui, Senhor?
As pessoas venderam suas propriedades, Senhor. As pessoas estavam aguardando o Senhor voltar, o Senhor não voltou. Senhor, por favor, nos dá luz. O que aconteceu? Orando, orando, chorando, ajoelhados. E aí, então eles decidem. Vamos à casa, vamos a outras fazendas, né? Porque na época era fazenda, né? Era mais rural, né? Vamos a outras fazendas, vamos aos grupos para fortalecê-los, para eles não desanimarem na fé. Então, passando pelo milharal, Ira Edson falou assim, peraí, ele teve um lampejo de consciência, ele falou, pera um pouquinho, será que a gente não pode ter errado o evento? Será que a gente não errou o evento, acertou a data e errou o evento? E ele falou, pera um pouquinho, vamos estudar sobre isso? E ele voltou. Depois de animar as pessoas, é claro, eu estou reduzindo muito a história aqui, né? Ele foi lá, então, e voltou para os estudos, e ele começou a estudar. Estudar o quê? Ele foi estudar o livro de Êxodo, o livro de Levítico, e o livro principalmente o livro de Hebreus. E aí ele percebeu, que até aquela época eles não tinham percebido, que existia um santuário no céu, e que o santuário do céu precisaria também de uma purificação. E essa purificação significava o início do juízo investigativo. Então aí aquilo foi como um bálsamo para Iran Edson e os seus amigos, que era um grupinho bem pequeno mesmo, de 5, 6 pessoas. E esse grupo então entendeu que na verdade a data estava certa, era 22 de outubro mesmo de 1844, mas Jesus não deveria voltar à Terra nesse dia. Jesus deveria começar o seu trabalho lá no céu, a segunda fase do ministério. Por quê? Porque se o do céu, o da Terra era uma cópia do céu e o da Terra tinha 2 fases, a diária e a anual, o do céu também tem que ter a mesma coisa. Então, quando Cristo ascendeu aos céus, o que Cristo estava fazendo? O seu ministério, como se fosse a primeira fase do ministério terrestre. Cristo estava intercedendo e oferecendo o seu sangue como purificação pelos pecados do povo. Mas em algum momento da história, deveria começar o quê? O juízo investigativo, assim como estava simbolizado lá no santuário. Então, eles entenderam tudo isso. Isso, queridos irmãos, é o que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu dessas ruínas desse desapontamento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu desse desapontamento. Esse grupo deu origem à IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eles entenderam que, basicamente, eles não eram mais um grupo religioso, eles estavam sendo fruto de uma profecia. Veja, a profecia bíblica estava dando origem a essa igreja. E aí eles fizeram algo mais. Eles voltaram lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 11. Em Apocalipse, capítulo 10. Eles perceberam que, efetivamente, aquela decepção estava profetizada. E aí eles avançaram no estudo, avançaram no texto bíblico, e eu trago aqui para vocês o texto bíblico que eles leram. O texto bíblico que dizia o seguinte. Então, por que houve a decepção? Eu gostaria de abrir de novo aqui com você, só para relembrar, né, que eu não projetei aqui na tela, desculpa. O texto bíblico diz assim, no verso 10, eu fui lá, tomei o livrinho da mão do anjo, o livrinho que estava aberto, e o devorei, e na minha boca ele foi doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Aí o anjo vira e diz o seguinte, é necessário que ainda profetizes a respeito, ou a tradução também pode ser para muitos povos, nações, línguas e reis. Então, por que houve a decepção? A decepção era necessária para que eles entendessem que, na verdade, aquilo não era o fim. Aquilo era o início. O início do quê? Do juízo no céu. E os habitantes da terra precisavam saber disso. Por isso o texto bíblico diz assim, é necessário que ainda profetizes a respeito do quê? Para muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, a Igreja Adventista nasceu com um propósito específico. Sabe qual é esse propósito? Restaurar as verdades escondidas, que só poderiam ser entendidas no tempo do fim. Não que essa igreja seja melhor do que as outras, mas é uma igreja que surgiu fruto daquela profecia com um propósito específico. Era restaurar aquelas verdades que haviam sido jogadas por terra pelo papado. Restaurar essas verdades era trazer à tona novamente essas verdades, para que elas pudessem ser entendidas pelas pessoas que agora vivem no tempo do fim. Veja algumas descobertas que eles fizeram. A base daquelas descobertas, que é basicamente o que dá base às doutrinas da Igreja Adventista. Eles entenderam que Jesus Cristo, sim, está prestes a voltar a qualquer momento.
Eles entenderam que as profecias, principalmente Daniel e Apocalipse, têm que ser entendidas num fluxo histórico, que é isso que a gente está passando aqui para vocês. Eles entenderam que a alma, ela morre sim. Como que não morre? A pessoa morre. Então, a pessoa só tem uma imortalidade, ou seja, uma eternidade condicional. Condicional ao quê? A sua obediência e aceitação de Cristo. Eles entenderam que Cristo, o ministério de Cristo no santuário celestial era em duas fases, e que hoje nós estamos vivendo a segunda fase, que é a fase do juízo investigativo. Esse povo entendeu que o sábado do sétimo dia ainda está em vigor, como nós temos apresentado para vocês. Eles entenderam que o dom profético acompanha o remanescente. Sim, o dom profético está manifestado na igreja do tempo do fim. E esse povo tem uma mensagem especial para o tempo do fim. Qual é a mensagem especial para o tempo do fim? Você vai entender isso na próxima aula. Nós vamos explicar para vocês com detalhes qual é a mensagem que a Igreja Adventista tem pregado. E a Igreja Adventista, meus queridos, ela tem esse propósito. E ela tem clara a sua missão. Qual é a missão? Anunciar que o juízo começou no céu. É para isso que Deus levantou essa igreja. Essa igreja não é para ser melhor do que as outras. Não é para dizer assim, nós somos um povo exclusivista, só nós seremos salvos. Não, não é nada disso. Mas o juízo não começou no céu? Tudo que está ligado no céu não tem reflexo aqui na terra? Então Deus começa o juízo investigativo no céu e na terra ele faz o quê? Levanta a igreja adventista para pregar essa verdade, para anunciar o juízo e preparar o mundo para o quê? Para a volta de Jesus. Lembra que o Marquinhos falou na semana passada de um Noé moderno? É isso, é um Noé moderno, dizendo, olha, Jesus Cristo está voltando. Queridos, a igreja adventista não é melhor que nenhuma igreja. A igreja adventista não é uma igreja exclusivista, mas ela é um movimento mundial. Pode pesquisar sobre isso. É um movimento mundial que convida o povo de Deus, que está espalhado em todos os movimentos religiosos, a se unirem a ela para pregar e proclamar esta mensagem ao mundo de advertência, que é a última mensagem de advertência ao mundo. Depois disso, irmãos, não vai ter outra mensagem. Não tem uma outra mensagem que vai surgir. Vocês vão entender isso na semana que vem. Que essa mensagem que a Igreja Adventista está pregando é a última advertência para o mundo. Depois disso, sabe o que vai acontecer? A volta de Jesus. Por quê? Nós vimos o texto de Hebreus. Vem o juízo, depois vem a volta. Só que, obviamente, antes de Jesus voltar, ele adverte as pessoas e avisa as pessoas que o juízo começou. Esse é o papel da Igreja Adventista. Convidar você que está aí do outro lado a se unir a esse povo para proclamar essa mensagem. O povo de Deus que está espalhado por todos os movimentos religiosos. Então, nós cremos nisso, que a Igreja Adventista é uma igreja que tem um propósito, que nasceu fruto de uma profecia bíblica, das ruínas do grande desapontamento, foi levantada por Deus com um propósito muito específico, anunciar o juízo e preparar o mundo para a volta de Jesus. É isso que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha apreciado, espero que você tenha compreendido, de novo, que não somos exclusivistas, e não estamos aqui dizendo que somos melhores que ninguém e que somente os adventistas serão salvos. Não. Mas você pode, e aí eu desafio você a fazer isso, a pesquisar se existe outra igreja hoje no mundo pregando essas verdades que vocês estão ouvindo aqui nessa série. Que Deus abençoe a todos e que Deus seja louvado pela sua vida. Estamos abertos aqui a perguntas, ou iremos depois mandar, o formulário durante a semana para que você faça suas perguntas. Eu sei que são várias informações, mas que você possa, então, tirar as suas dúvidas agora ou posteriormente, não importa, mas que você fique com essa certeza no seu coração. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Du. Como o Du mencionou, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, fique à vontade, tá bom? E foi muito bom, Du, porque aí fez realmente agora a ligação, com o estudo que a gente vem fazendo da semana passada. Lembrando que quando Noé pregou, ele abriu a oportunidade, como o Du comentou, todos, ele tinha uma missão, Noé, que era pregar sobre o juízo, e todos poderiam, ser salvos, claro. Então, é como o Du falou, não existe exclusivismo nenhum. O que nós temos é uma mensagem muito clara a ser pregada. Muito bem. Se alguém quiser fazer alguma dúvida aí, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se não, também, como de costume, vocês vão receber mais tarde os links, para que vocês possam postar ali o formulário. E eu faço convite para vocês na semana que vem, que aí nós vamos entender, como o Du comentou aí, essas próximas, as mensagens finais, e que nós entendemos
E o que me chama a atenção nesses estudos e o de hoje é que a volta de Jesus está muito próxima, né? Logo, logo nós vamos para o céu. Eu acho que cada um de nós aqui tem essa vontade, porque esse mundo que não tem, acho que muita mais coisa a oferecer para nós, né? Então, essa é a nossa esperança que muito em breve Jesus vai voltar. Bom, acredito que talvez as pessoas até tenham dúvida, Du, mas elas não estão ainda se manifestando ali. É normal, porque né, a pessoa precisa talvez fazer uma recapitulação ali, então nós entendemos também. E que se você tiver, você pode fazer a pergunta e nós podemos marcar um estudo extra, se for preciso, ou se não, a gente responde para vocês como de costume. Tudo bem? Então tá bom. Então nós vamos dar o encerramento. Du, peço por gentileza que você faça então uma oração para nos despedir, para essa semana que já começou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, querido Deus, porque a tua palavra é muito clara. Ela vem forte ao nosso coração e nos dá a certeza do tempo em que nós estamos vivendo. Vivemos hoje o dia do juízo investigativo. Como lá no Velho Testamento as pessoas tinham que ficar afligindo a sua alma em verdadeira comunhão e arrependimento, hoje nós temos que fazer isso também, Senhor. Porque o próximo evento predito na profecia é a sua volta. Obrigado porque o Senhor levantou esse povo para anunciar essas verdades que estão nos advertindo, Senhor, a todos nós, adventistas ou não adventistas, a se prepararem, porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, em breve virá. Por favor, uma bênção especial a todos aqueles que estão assistindo, aos nossos amigos de maneira especial que não são da Igreja Adventista, que eles se sintam acolhidos e abraçados nesse momento, entendendo que a igreja não é exclusivista, que a igreja não se acha melhor do que nenhuma outra, mas simplesmente que ela está cumprindo o papel profético que foi para o qual ela foi levantada, que é pregar essa verdade ao mundo que está carente de amor de Jesus e que está prestes a ser destruído pela tua volta. Por favor, Deus, toca no coração desses nossos amigos, que eles possam se sentir acolhidos, abraçados e parte desse povo remanescente. Dá-nos, por favor, a tua paz, uma bênção especial durante toda essa semana para cada um de nós. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos, pela presença de vocês, porque, como nós sempre temos dito, sem vocês não temos o nosso estudo. E se vocês quiserem falar conosco, tem os nossos contatos. Se não, é uma boa semana e nós aguardamos vocês na próximo estudo, que vai ser domingo que vem, neste mesmo horário. Nós viremos divulgar o link, tá bom? Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.